Olá, eu sou o Rabino Gantz, estou falando aqui de Israel e venho desmascarar as mentiras do senhor Guga Chakra, que se passa por jornalista. Então, vamos lá. O senhor Guga Chakra escreveu recentemente o seguinte, ele bota aqui, frustrações e desrespeitos na visita de Bolsonaro a Israel. E aí ele começa falando aqui, ele vai falar assim, que o Bolsonaro iria trazer a embaixada do Brasil agora para Jerusalém, que isso estava sendo esperado pelo Netanyahu, estava sendo esperado pela base aliada, pela direita de Israel. E quando isso não aconteceu, isso frustrou a direita. Isso daí é uma mentira. Não havia nenhuma expectativa de transferência de embaixada agora no início do governo do Bolsonaro. Então, isso daí não há, sejam pelos partidos, pelas lideranças dos partidos, pelas pessoas que votam nos partidos, pela população de modo geral. Isso daí, só há isso só na cabeça do Guga Chakra. Na verdade, isso é uma coisa óbvia, que é simplesmente uma forma de dizer que a viagem do Bolsonaro não foi um sucesso tão grande ou foi um fracasso, dependendo aí da percepção do eleitor. Então, isso daí ele começa já com essa mentira. Mas essa mentira não é nem a mais grave vem logo depois, quando ele fala sobre os opositores de Israel. Ele vai dizer aqui que os opositores estão preocupados com a forma que o Bolsonaro fala, preocupado que ele fala sobre a minoria LGBT, sobre o aquecimento global e sobre o nazismo. Então, vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, tem alguém que está preocupado com o discurso do Bolsonaro? Bom, tem. Existe um grupo assim. Qual é a representatividade desse grupo? É algo como 10, 15% dos eleitores. Isso daí é o quê? É justamente a patota esquerdista a qual o senhor pertence, Guga Chakra. É exatamente isso. São exatamente essas pessoas que são as preocupadas. Então você está falando, né, pró-domossua, para o seu próprio público, que só agora, isso daí não reflete a população israelense. Mas a mentira pior é o seguinte, é quando você fala assim, ó, quando você diz que, aqui, ó, em Israel há consenso de que o nazismo foi de extrema direita. Então, Guga Chakra, esse consenso, saiba você, ele não existe. As pessoas aqui, elas sabem muito bem que o nazismo foi de esquerda. Mais ainda, se o senhor fosse um jornalista de verdade, antes de você falar no grande consenso, e falar no grande consenso, como deixa claro o Yad Vashem, você jogaria na internet, no Google, uma coisa simples, botar assim, Tfisot Small Yad Vashem. O que você vai achar? Você vai achar justamente notícias que mostram como que tem um viés esquerdista fortíssimo dentro do Yad Vashem. Se você fosse um jornalista um pouco mais empenhado, bom, se fosse um jornalista em primeiro lugar, em segundo lugar, um jornalista um pouco mais empenhado, o que você iria fazer? Você iria até os pesquisadores do Yad Vashem e iria ver se realmente se existe esse consenso todo. Você rapidamente descobriria que não. Agora, isso daí para você pouco importa. O que importa é você falsificar a história. E você falsifica a história também na entrevista que você deu para a Globo News. Vou aqui colocar um trecho do que você falou. E já eu vou mostrar o quão falsos são suas palavras. Então vamos ouvir aqui. Vou aumentar. Guga Chakra falando. Em relação ao nacional-socialismo. Na verdade, o nazismo, como o professor Benoayu estava falando, é oposto ao socialismo. Na verdade, eles não pregam ali igualdade de classes, longe disso, favoreceram bastante o capital na Alemanha, inclusive como ela... Então, ouviram bem? O nazismo foi oposto do socialismo. Então, temos um regime que permitia
de certo modo, a propriedade privada, agora tinha uma ingerência total em cima de como que aquela coisa era produzida. Então o sujeito tinha a fábrica, ele tinha lá, o nome dele estava na fábrica, mas o Estado decidia como que vai ser produzido, para quem vai ser produzido, quanto vai ser vendido, quando vai ser vendido, qual vai ser o tamanho do estoque. Então, porra, isso daí é o quê? Isso é o oposto do socialismo? Isso daí que é a visão de direita? Liberdade de expressão. Bom, quem defende a liberdade de expressão é a direita. A esquerda, como o senhor Guga Chakra defende, é o quê? É contra a liberdade de expressão. Como a gente vai ver um exemplo mesmo do que ele fez para censurar os outros. Então o nazismo também, buscou na Alemanha tirar a arma dos cidadãos e quem defende isso é justamente a esquerda. Então eu já fiz um vídeo que eu comento sobre essas questões do nazismo, esquerda e direita. Eu talvez vá fazer um outro mais na frente, mas por hora, o senhor Guga Chakra, o que você está fazendo é uma empulhação. E eu falei em liberdade de expressão. Vamos ver a coisa interessante que aconteceu. Quando, em 2017, teve uma palestra na Polônia para comemorar a independência polonesa, né, do regime nazista. Então era uma comemoração que era contra o nazismo. Aí o que o Guga Chakra escreve? Cerca de 60 mil pessoas participaram de manifestação nazista na Polônia, defendendo uma Europa para os brancos. Então, a manifestação antinazista virou o que? Manifestação nazista. Porra, Guga Chakra, que jornalismo é esse? E mais ainda, aqui, ó, a Katarzyna Breiter, ela escreve falando aqui, ó, como o senhor bloqueou o acesso da nossa embaixada, o que é muito antidemocrático e contra o espírito da imprensa livre, para observar e adicionar os comentários do Twitter dele. Eu queria contar com a ajuda de todos que não aceitam as acusações falsas contra a minha Polônia. O que aconteceu? O cônsul da Polônia foi falar, Guga Chakra, você está mentindo. Então o que ele fez? Ele bloqueou. Agora ninguém mais vai ver a mentira. Então, porra, o que é isso? Isso daí não é jornalismo. Agora, por fim, olhem o seguinte, o oposto do socialismo que o Guga Chakra fala, vamos olhar isso aqui, ó. Moeda comemorativa, moeda da Alemanha nazista, tá? Adolf Hitler aqui atrás, e na frente um dos slogans da Alemanha nazista. Gemeinnütz vor Eigennütz. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer, prestem atenção, o uso comum na frente do uso privado. Então, isso daí é o quê? É o Estado na frente do indivíduo. E para o Guga Chakra, isso é o quê? Oposto do socialismo. Então, o que ele faz não é jornalismo, é pura e simples propaganda. Não caiam nessa. Muito bem. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem like, por favor, compartilhem, que outros virão. Muito obrigado.